Senhoras e senhores, bom dia. Declaro aberta a reunião especial da Comissão de Constituição e Justiça para debater o projeto de lei número 004/2017, que regulamenta o exercício das atividades dos profissionais em transporte de passageiros, mototaxistas, serviço comunitário de rua, motoboy e transporte de mercadorias, motofrete, e contém outras disposições. Convido para tomar assento na mesa dos trabalhos o excelentíssimo senhor vereador Sérgio Ferreira dos Santos, relator dessa comissão e autor do referido projeto de lei. E convido também o excelentíssimo doutor Mauro Lúcio Franco, procurador-geral do município, para tomar assento na mesa. Nesse momento, eu vou passar a palavra ao vereador Sérgio Ferreira dos Santos para as expostas às propostas do projeto de lei. Por favor, Sérgio, usar a tribuna e logo após o senhor doutor Mauro Lúcio Franco também, por favor, doutor, usar a tribuna, tá ok? Prezados senhores aqui presentes, bom dia. Presidente da comissão, João Carlos, bom dia, obrigado aos mototaxistas aqui presentes. Esse projeto de lei, gente, ele visa regularizar o serviço de mototaxista, motoboy e motofrete. Já houve aqui, nessa casa, um projeto de lei nesse sentido, só que não existia legislação federal que reconhecia a profissão de mototaxista. Então, quando houve esse projeto aqui, ele foi declarado inconstitucional pelo tribunal por causa dessa situação. Não havia um reconhecimento da profissão de mototaxista. E hoje existe já a lei federal de número 12.009, ela é datada de 2010. Então, desde 2010, já existe essa regulamentação, esse reconhecimento a nível federal da profissão. A partir do momento que foi editada essa lei, foi transmitida aos municípios a responsabilidade de regularizar no seu âmbito. Então, o município ele tem que criar a lei própria, criando as suas especificações. A lei federal ela é de forma bem ampla. Por que, no meu caso, eu sou o autor desse projeto, por que eu vi essa necessidade? Além de ser vereador na cidade, que eu acho que é uma responsabilidade do vereador preocupar com essas questões que envolvem interesse público, né? Eu não estou tratando aqui de interesse particular, tanto olhando o lado dos profissionais, quanto também olhando o lado da população. Além disso, eu sou advogado e trabalho na cidade. Então, o que a gente tem visto muito aqui acontecer, e relatos que a gente tem de reclamação tanto das polícias, né, seja ela civil ou militar, quanto do próprio judiciário. A gente sabe da quantidade de profissional que tem, que realmente está ali para trabalhar de forma honesta, que quer exercer a profissão como qualquer outro profissional, igual a mim, o João Carlos, tem a profissão dele, além de vereador, tem a profissão dele e outras pessoas. A questão do uso da profissão para a questão da criminalidade. Isso é fato na cidade. A gente sabe que grande parte, eu vou dizer até tem companheiros meus de trabalho, advogados, que usam essa profissão para beneficiar um cliente traficante. Por quê? Quando você vai fazer a apuração de um crime, uma das coisas que o advogado procura fazer, não, eu vou falar que meu cliente não é traficante, ele estava a trabalho. O que antigamente, não antigamente, em outras cidades principalmente, a pessoa usa? Ah, não, meu cliente ele é servente pedreiro. Você não tem como identificar se ele realmente é um servente pedreiro ou não, porque na grande maioria das vezes não tem um documento que prova que o cara é servente pedreiro. Eu vou até citar um exemplo aqui. Eu, defendendo um cliente meu em Belo Horizonte uma vez, o cliente virou para a juíza perguntou para ele, qual é a sua profissão? Ah, eu sou servente pedreiro. Ela, você é servente pedreiro? Qual que era a última obra que você estava trabalhando? Quem que era o dono dessa obra? Qual que é o telefone de contato dessa obra? Ele embaralhou todo.
Ele não sabia dizer a obra, ele não sabia dizer, eu estou lá com um pedreiro, eu não sei o nome. Mas peraí, você está trabalhando uma obra e você não sabe quem que é o dono dessa obra? Você não tem contato? Então, aqui em Caeté, o que está acontecendo muito é isso. Pegou uma pessoa com uma moto, rodando pela cidade, seja qualquer horário, não tem necessariamente que ser fora de hora não, porque a gente sabe que o tráfego ele funciona 24 horas. O tráfego ele não tem hora para ele funcionar. Aí pegou o mototáxi ali, o passageiro profissional, ou seja, às vezes nem trabalha com essa área, mas uma pessoa qualquer que pega uma moto, às vezes pode ser uma moto roubada, pode ser emprestada, ou dele próprio, mas que usa para isso, vai perguntar para ele, não, eu não estou traficando não, eu estava aqui trabalhando de mototáxi. Aí pega um passageiro, que eu acredito que pode acontecer, estou vendo aqui alguns profissionais, pode acontecer de um passageiro seu estar com droga, você não vai saber disso. Você não tem como. E às vezes acaba respondendo por isso se você não tiver uma profissão regulamentada. Sim. Um dos pontos a gente, daqui a pouco eu vou abrir espaço, quem quiser fazer qualquer ponderação, né? A ideia dessa reunião aqui hoje é exatamente isso, a gente apresentar, tanto que todos os pontos que a gente conseguiu identificar, porque nem todos também a gente consegue identificar, nós conseguimos identificar 18, desses 18, pelo que eu estou vendo, tem 4 aqui. Então, às vezes, recai a responsabilidade sobre o poder público, mas quando você transmite isso para as pessoas também, eles não querem assumir a responsabilidade. Então, infelizmente, é a realidade que a gente tem que ser dita aqui. Então, quando você cria essa regulamentação, lógico que você não vai conseguir inibir o crime na cidade, você não vai conseguir inibir que uma pessoa que trabalha, às vezes até de forma regular, participe dos crimes que acontecem na cidade, mas pelo menos você vai conseguir diminuir, você vai conseguir facilitar a identificação desse profissional. A lei, além dela criar regras com relação à moto, cria regras também com relação ao profissional e também com relação ao passageiro. Porque às vezes hoje, não sei, eu não trabalho com essa profissão, mas pode ser que você tenha alguma dificuldade, às vezes, de rejeitar um passageiro. O passageiro está extremamente bêbado. Aí ele quer porque quer que você leve ele. Então você não tem um amparo legal para rejeitar esse passageiro. Com a edição dessa lei você tem. Então, se o passageiro está oferecendo risco para ele próprio e para o profissional, o mototaxista, você pode simplesmente rejeitar. Olha, eu não vou te levar porque você está muito alcoolizado. Por quê? Se esse passageiro monta na moto e cai, a responsabilidade é do mototaxista. Então, a gente não tem dúvida. A questão também de um objeto. Às vezes, o passageiro quer levar uma televisão de 40 polegadas entre ele e o mototaxista. Quer colocar ela ali no meio, não dá para levar. Com a edição dessa lei, você pode evitar. Não tem condição de levar, porque o tamanho da carga que você está carregando não pode ser transportado numa moto. Então, essa lei, por mais que às vezes alguns mototaxistas, quando eu pedi um rapaz para fazer uma identificação de todos os pontos, foi ponto a ponto, nós perguntamos quantos mototáxis tinham trabalhando naquele ponto, qual que é a predominância de cor, para a gente tentar ajustar, porque eu acho que o ponto que pode dar maior polêmica, vamos dizer assim, seria a questão da cor das motos. Eu acho que às vezes vai ter profissional vai achar, mas eu vou mudar a cor da minha moto, vai gerar despesa, pode trazer um transtorno para mim. A gente sabe que traz um transtorno de início, sim. Mas se a gente for parar para pensar, você vai ver que no fundo vai trazer benefício para os profissionais. Às vezes acha assim, não, vai trazer um problema. E a gente, até uma sugestão do João Carlos, depois se ele quiser fazer essa ponderação também, que a gente dê um tempo. Por exemplo, a lei entra em vigor, vamos supor que a lei entra em vigor em janeiro de 2018. Só dando um exemplo aqui. A gente dá um tempo, vamos supor, vai passar a exigir cor de moto a partir de 2 anos da edição da lei. Então, você cria uma lei dando um prazo para começar a exigir algumas coisas. Outras coisas você passa a exigir de imediato, como, por exemplo, habilitação. Isso não tem como abrir mão. Você não pode permitir que o mototaxista ele tenha, vamos dizer assim, um aval do município para exercer aquela profissão, se ele não tem uma habilitação.
Não tem condição de você permitir uma questão dessa. E essa questão da cor da moto, que eu acredito que poderia trazer, isso eu tentei com os pontos. Teve ponto, por exemplo, assim, não quis informar quantos mototaxistas trabalham. Teve ponto que não quis informar a predominância de cor. Está no projeto original, depois se vocês quiserem ver, teve ponto que deixaram um recado lá, desaforado, ao invés de preencher quantos mototaxistas que tem, qual que é a predominância de cor, colocou lá, ao invés de regularizar a mototáxi, tem que regularizar isso, tem que regularizar aquilo. Então, quer dizer, eu tentei, e estou fazendo até hoje, trabalhando de forma democrática. Eu podia simplesmente chegar lá no meu gabinete, editar a lei, passar pela assessoria jurídica da casa, mandar para as comissões, se for aprovado, trazer aqui para votação e pronto. Não foi isso que eu quis fazer. Desde o início eu estou fazendo isso, chamando os pontos, a gente, igual fiz, essa identificação de cada ponto, para ver quantos pontos tem na cidade, consegui identificar 18, mas também não sei se só 18 que tem, que a gente sabe que tem pessoa que trabalha na casa dele, tem pessoa que trabalha num lugar que você nem sabe, igual, vou dar uma outra sugestão, até coloquei na lei também, mas nós não conseguimos nenhum responsável, em frente ao condomínio IP e Hibisco, tem um que eles chamam de ponto, né? Se poderia ser considerado como ponto, não sei. Pode ocupar qualquer assento aí, viu? E aí, como que você consegue identificar quantos, nesse levantamento meu, nós identificamos mais ou menos 180 profissionais na cidade. 180, que a gente conseguiu. Pode ser que tenha mais, eu acredito que tenha mais do que isso. Mas a partir do momento que você criar essa regularização, eu, na minha visão de profissional, eu já falei aqui no início, além de ser vereador, eu sou advogado, se na minha profissão não tivesse nenhuma exigência para você exercer a profissão, nós teríamos aí 1 milhão de advogados na cidade, que não teria preparação nenhuma para atender um cliente, que não teria o mínimo de responsabilidade. Então, eu acho que quando você cria essa lei, você não vai estar prejudicando o profissional, e sim dando força para ele, até para ele trabalhar de forma mais tranquila. Lógico, gente, às vezes já teve profissional que chegou para mim e falou assim, mas então quer dizer que se eu tiver identificado como mototaxista, tiver uma blitz, a polícia não vai me parar. Não, eu não estou tirando aqui a autonomia da PM. A PM vai continuar fazendo o trabalho dela da forma que ela quiser, só que ela vai ter uma forma mais facilitada de identificar quem realmente é profissional e quem não é. Com relação a essa questão, assim, a princípio, nós colocamos uma limitação de número de mototaxistas na cidade, né? Nós colocamos essa limitação, mas é um dos pontos que eu queria deixar mais aberto para a discussão, que a princípio eu não vejo esse problema, porque a partir do momento que você tiver uma lei regulamentando, vai diminuir automaticamente. Né? Isso não vai ser eu colocando aqui 10, 20 ou 100 ou 200 profissionais na cidade que vai limitar. A partir do momento que você coloca regras, claro que vai ter gente que não vai se adequar àquelas regras. E essas regras com relação à cor, por exemplo, eu não vejo como mais complicado, porque a gente tem essa visão de dar um prazo e tudo. Até mesmo com relação à própria cor. Quando eu fiz esse levantamento nos pontos, que a gente perguntou qual a predominância de cor, a intenção minha era exatamente essa. Só que teve gente que não quis nem informar. Falar, não sei, variado. Não se deu o trabalho de falar assim, eu tenho aqui 10 mototaxistas, 5 são verde, 3 são vermelho. Não, só falou assim, variado. Eu senti essa má vontade. Né? Então, assim, o que a gente quer fazer é o inverso do que eu recebi nas ruas. Eu quero ter a boa vontade de cooperar com a profissão, mas, ao mesmo tempo, trazer segurança para os profissionais e, principalmente, para a população. Não adianta você ter uma profissão, a gente vê aqui a cada dia, eu sei que a crise que o país está atravessando, às vezes ela cria essas profissões escape, que a gente fala. Então, por exemplo, o cara foi dispensado da empresa, ele fala, não, eu vou trabalhar de mototáxi. Só que para quem já está exercendo essa profissão, para quem está no dia a dia, isso prejudica também. Eu acho que se você está regulamentado, você tem ali, sei lá, 30 corridas por dia,
Se amanhã tiver mais 10 motoqueiros na rua e depois mais 20, mais 30, a sua corrida também vai diminuir. A sua arrecadação e as suas despesas continuam. A gente sabe que o seguro de uma moto não é barato, a gente sabe que o IPVA não é barato e que você tem que arcar com esse custo depois. Se você tiver aí profissional que não tem a menor preocupação, não tem a menor responsabilidade, como que você vai acabar pagando por isso depois? Quem não tem. E a questão da fiscalização, no meu ponto de vista, ela parte não só do município, não só da polícia militar, como dos próprios profissionais. Os próprios profissionais vão ter esse respaldo de falar, não, eu estou trabalhando de forma regular, mas eu sei que o ponto tal não está. Sei, a gente pode criar uma forma, até de forma anônima, de fazer essas denúncias para coibir isso e para coibir, principalmente, no meu ponto de vista, a criminalidade na cidade. Não adianta a gente vir para aqui, nós tivemos aqui aproximadamente, acho que deve ter uns 30 dias, se tem, nem sei se teve estudo, uma audiência pública aqui para discutir a segurança pública. A juíza tem esse pensamento que tem que ser regularizado o serviço de mototáxi por causa desse contato dela diário com pessoas que usam, às vezes nem exerce a profissão, mas na hora de identificar, como sabe que não tem regras, eu sou mototáxi, você é? Então traz para mim o seu número de registro no município, cadê? Prova que você é mototáxi, aí você passa a exigir, hoje não tem como. E aí, gente, essa regulamentação, no meu ponto de vista, ela vai ser boa para todo mundo. Para todo mundo, eu sei que de início, às vezes traz um certo transtorno, mas isso acontece com qualquer profissão. Qualquer profissão. E o que eu queria de verdade é que todo mundo pensasse por esse lado, pelo lado bom, e que trouxesse para a lei formas de facilitar o trabalho de vocês, mas que também traga essa segurança tanto para o profissional quanto para a população e que também não deixe muito aberto para que pessoas que não têm a menor preocupação com a profissão chega lá e se infiltra e vem e faz e acontece. Então, essa que seria a minha ideia. Então, vou passar a palavra para o doutor Mauro. O doutor Mauro está representando aqui o Poder Executivo do município, ele é o procurador do município, e para passar as ponderações dele, que ele tiver referente à lei, depois se o doutor Johnny, que é o advogado da casa, se ele quiser manifestar, e o João Carlos também, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, se quiser fazer alguma ponderação, e logo em seguida a gente abre para discussão, quem quiser fazer alguma pergunta, alguma sugestão. Mas muito obrigado a todos. Obrigado, Serginho. Eu quero aqui só fazer algumas ponderações. Eu também já tive o prazer, o privilégio e honra de também ter sido mototáxi. Meu primeiro apoiador está aqui, o Edson. Edson, obrigado pela oportunidade que tive com você. E quando o Serginho falou desse projeto, eu disse para ele que é um projeto muito polêmico, mas que eu acho que agora, se a gente está em chance de regularizar, então que vamos regularizar, mas sem onerar demais vocês mototaxistas, que fazer umas leis que por enquanto vocês, a maioria que tem pessoas aqui que tem condições, de realmente exercer esse cargo, como você também deve ter mototaxista na carteira, o Cláudio também acho que tem. Eu acho que vão ser. Eu fiz umas ponderações no projeto para o Sérgio, justamente para isso, para não fazer um projeto que não adianta, que ninguém vai conseguir regulamentar, Principalmente eu citei para ele, foi o negócio das cores. Eu falei, eu acho melhor você fazer uma lei com o colete com uma cor só, que é uma coisa mais barata, e o caso das cores das motos daria 1 ano ou 2 para vocês terem tempo, e principalmente condições para regularizar essa troca de cor. Então, mas eu acredito que agora, se Deus quiser, esse projeto eu acredito que seja aprovado, por mim, o meu voto daí ele foi favorável, está sendo favorável nas comissões, vai ser no plenário, tem o vereador Nilo aqui, depois logo o doutor Mauro falar, vereador, vou passar a palavra a Vossa Excelência, então é isso aí. Então, depois é até bom, Sérgio, vocês sentarem com eles também, ver o que tem no projeto, falar para eles as leis, para ficar, no final, ficar tudo certinho, ok? Eu vou passar a palavra agora para o doutor Mauro Lúcio.
senhores componentes da mesa, senhores vereadores, vereadores presidentes plenários, senhores mototaxistas. Bom, realmente Caeté já teve a lei regulamentada e por problema de competência legislativa, né, a lei foi declarada inconstitucional, primeiramente pelo Tribunal de Contas e posteriormente pelo Tribunal de Justiça. Nós defendemos a lei junto a esses tribunais, mas infelizmente e corretamente, uma pena, a nossa legislação municipal à época foi declarada inconstitucional. E muitos dos senhores aqui, alguns dos senhores mototaxistas, entraram em exercício durante a vigência daquela lei. A legislação fizeram procedimento de licitação, tudo regulamentar, tudo bonitinho, bem fiscalizado, bem documentado e funcionou. O que nós estamos vivendo no momento hoje, após a legislação nova em 2009, nós estamos revivendo esse momento. Para o Executivo, não vai ser propriamente uma novidade. Cumpre aqui o Executivo. Aprovada a legislação nesta casa, fazer o que nós fizemos, fiscalizar, controlar, garantir que aos profissionais regularmente habilitados e com competência exerçam livremente a função para as quais se habilitaram. E isso o Executivo vai fazer. O mau profissional, e os senhores que estão aqui hão de concordar, o mau profissional deve sair do mercado. A profissão de mototaxista e motofrete e motoboy é para pessoas sérias, para pessoas que lidam com vidas, documentos e pertences de outras pessoas. Não é para aventureiros, não é para revistas. Não estamos aqui deliberando por brincadeira. E essa audiência pública é muito importante por isso, para que possamos chegar a um consenso com a comunidade que exerce de forma séria essa profissão do que nós queremos daqui para frente. Os senhores viram como funcionou, e funcionou bem, creio eu. Infelizmente, a legislação foi declarada inconstitucional, mas hoje nós temos as armas para que possamos exercer novamente aquele poder. E o poder de polícia, o município vai exercê-lo. Eu espero que a reunião seja proveitosa e o que for deliberado aqui deverá ser anexado ao projeto de lei, às vontades dos senhores, dentro dos limites da lei do possível, porque é assim que se trabalha, e nós, lá no Executivo, nós daremos cumprimento ao que for deliberado aqui. Eu espero que os trabalhos sejam profícuos e aguardamos o resultado dessas ações aqui embaixo. Muito obrigado. Bom, agora eu vou passar a palavra para o vereador Nilo Teixeira e depois eu abro a palavra para vocês, mototaxistas. Bom dia a todos, senhor presidente, bom dia. Parabenizo o Sérgio pela iniciativa de provocar a discussão e a reunião, aos mototaxistas. Olha, o que acontece? Na minha opinião, acho que tudo tem que ter regra, né? Dentro da casa da gente tem que ter regra, na escola que os filhos estudam tem que ter regra, na empresa onde a gente trabalha tem que ter regra. Então, todo serviço é um senso comum a regra. Tem que ter regra, senão vira bagunça. O projeto e a ideia que está sendo construída, que eu entendo que o projeto deve ser aberto, eu vejo com bons olhos. Acho que nós já discutimos essa questão na casa anteriormente, e o que eu vejo é que vocês que estão lutando para a regularização do serviço de mototaxistas, que vocês chegassem num consenso sobre aquilo que vocês querem como regularização. Tá? Se já foi feito isso, se não, mas eu acho que vocês devem chegar num consenso entre vocês primeiro. E da outra vez, o que aconteceu? Foi criado um projeto, montaram um projeto e um grupo de mototaxista concordava com aquele projeto, outro grupo não concordava. Quer dizer,
a divergência veio dos próprios mototaxistas. Então, os vereadores aqui aguardando para caminhar com o projeto, e os mototaxistas falavam, não, eu quero de um jeito assim. Aí saiu um grupo, com pouco tempo estava chegando outro grupo, falava, não, eu quero isso aqui. Então, acho que a primeira coisa, chamar as pessoas que estão em condição de serem regularizadas, que eu acho que não é todo mundo também que pode estar sendo, que está inserido como no processo da regularização, verificar essas métricas dentro da legislação vigente, aquilo que pode, aquilo que não pode, e tramitar com o projeto. Sendo algo que é organizado, com a participação de vocês, com a construção desse projeto vindo de vocês, que eu acho que vocês são os atores do projeto, são vocês. Nós estamos aqui para legislar e votar, e o executivo lá está fazendo cumprir a lei com o poder de fiscalizador que ele é, de órgão máximo que no município. Conheço cidades, eu poderia citar Montes Claros, você tem quase 9 mil mototaxistas regularizados, né? Então, outros polos, quase toda a cidade, a gente tem os mototaxistas regularizados. Entendemos, sim, estive conversando com o MP recentemente, em Caeté especificamente, a regularização desse serviço vem a contribuir com a segurança pública. Hoje nós não temos mais dúvidas, isso segundo até o Ministério Público, já foi feito um levantamento, que o crime em Caeté, que é o tráfico de drogas em Caeté, tem participação direta com o serviço de mototáxi. Tem participação direta. Foi a promotora que nos disse isso, que tem uma ligação direta, e regularizando esse serviço, nós vamos garantir uma qualidade melhor para a população. Eu entendo que existem aquelas pessoas que às vezes pegam uma moto, falam assim, estou desempregado, estou precisando de dinheiro, vou colocar uma pessoa na garupa aqui e vou sair correndo aí para o meio da cidade. Mas para toda profissão existe um treinamento, existe uma capacitação, e as pessoas que ali estão com uma certa urgência de chegar em algum endereço, eles não têm que estar ficando preocupados com a formação dessa pessoa que irá conduzi-las, não. Quem tem que fazer isso é a gente, né? Quem tem que fazer isso aqui é o parlamento, junto com vocês, no que depender de mim para estar aprovando o projeto, para estar construindo com vocês, tá? Vocês podem contar comigo, e espero que vocês sejam bem sucintos e que essa pesquisa seja ampla e que já venha entre vocês mesmos com uma proposta sólida, para a gente não ficar com o projeto indo e vindo, e com muitas emendas, porque senão a coisa não sai. Então, vocês deveriam entrar nesse consenso. E no momento máximo, depois dessa construção, desse consenso, ainda assim, havendo algum tipo de divergência, acho que o plenário opta pela maioria. Assim tem sido feito aqui. Então, vocês não tenham dúvida. Vocês estão aqui, estão pedindo, estão querendo, acredito que o Executivo tem que fazer isso, a Casa Legislativa tem que tomar uma postura relacionada a isso, mas eu digo para vocês que muita gente vai ficar insatisfeita com isso também, tá? E os insatisfeitos terão que ter uma resposta dentro daquilo que a lei manda. Então, nós não podemos deixar a casa virar uma bagunça, a cidade virar uma bagunça, e tem cidades aí que o serviço do transporte coletivo até acabou. Tem cidade que hoje não tem mais transporte coletivo por isso. O número de mototáxis cresceu tanto e de uma forma tão desregularizada que não tem regularização até hoje, que retirou o serviço do transporte coletivo das cidades. Então, essa regularização iria vir de encontro à questão da segurança, do transporte coletivo de passageiros, aí, de número maior de passageiros, eu acho que seria um ponto de partida de equilíbrio. Lembrando também que isso vem a gerar, a regularização do serviço, vem a gerar custos para vocês, e que esses impactos fossem também observados em todo o trâmite, em toda a construção do processo, tendo em vista as dificuldades que nós vivemos no cotidiano. Que a gente está aí para estar colaborando, e o que a gente puder estar fazendo em torno disso, a gente vai estar fazendo. Podemos pegar também como base, eu não sei se vocês já fizeram isso, não fiz essa pesquisa, não tenho um detalhamento do projeto comigo, mas ou se é um anteprojeto ainda, ou não é nem um anteprojeto, o projeto está na comissão e já está construído, né, está aberto a emenda.
mas é uma base, vocês podem ver, pegar pela internet, na Câmara Municipal de Montes Claros, e verificar o projeto de lá. Eu acompanhei de perto o trabalho de mobilidade urbana lá, eu tive presente e acompanhei a construção desse projeto. E verificar o que pode ser colocado aqui, que o desafio deles lá foi muito maior do que o nosso, tendo em vista a amostra do número de usuários, das pessoas que prestam serviço de mototáxi hoje na cidade. Então, é isso que eu tenho que dizer para vocês, que vocês se organizem ao máximo para a gente estar caminhando da melhor forma com a proposta da aprovação e da regulamentação do serviço de mototáxi em Caeté. Bom, gente, eu vou passar a palavra agora para vocês. Aí, vocês verem por ordem quem quer falar, começar a falar primeiro. Vocês podem sentar aí no lugar do... Você vai querer falar alguma coisa, Nenê? Não? Então, você vai falar, Edson? Você, Cláudio? Tem alguém que queira fazer alguma ponderação? Pode sentar ali naquela cadeira e... Bom dia. Eu não conheço o projeto do Sérgio, não cheguei a ler, mas há 4 anos atrás, a gente participou de uma reunião, estava presente o João Carlos, o Nilo, que, no caso, não regularizaria o mototáxi, regularizaria o ponto, que eu acho que hoje é o melhor para a gente. Que o município é mais fácil de fiscalizar o serviço e o ponto também vai ter obrigações. Porque hoje, na verdade, o João Carlos sabe já, o dono de pontos só pega o dinheiro do cara, por isso que virou essa bagunça. Então, no final do dia, que é o dinheiro do motoqueiro, qualquer um trabalha, a maioria dos pontos não quer saber se tem carteira, se a moto está toda em dia. Então, por isso que virou essa bagunça. Então, eu acho mais fácil fiscalizar um ponto do que fiscalizar 100, 150, 200 pessoas. Eu, Serginho, só vou ponderar uma coisa até antes de Vossa Excelência responder. Eu acho isso também bem viável, porque, igual o Cláudio falou aí, eu acho que os pontos é o nascedor de tudo, né, Edson? Então, eu acho que isso também, o Sérgio, sentar aí com a equipe aí e ver como seria feita essa... É que hoje em dia não é difícil uma pessoa abrir um CNPJ, né? E seria até uma mais segurança a mais para eles, para as pessoas que querem andar regularizados, né? É só isso, Sérgio. Eu queria só fazer uma ponderação que, com relação aos pontos, também será regulamentado. Só que, por mais que a gente regularize os pontos, se a gente não colocar regras para os profissionais, o próprio ponto não vai conseguir fiscalizar. A gente estaria transmitindo para o ponto, cobrar daquelas pessoas, e como que a gente ia saber se realmente está cobrando? Então, a partir do momento que você cria uma regularização para o ponto e cria uma regularização, tudo isso está previsto na lei. Se vocês quiserem, eu vou pedir o pessoal da casa para imprimir uma cópia da lei para cada um de vocês, se quiserem, né, levar para casa, ler, disponibilizo o meu telefone, se quiser entrar em contato comigo ou aqui para falar, gente, olha, esse tópico aqui eu acho que deveria ser alterado, esse aqui eu acho que deve ser retirado, não vejo problema nenhum com relação a isso, desde que a gente não tire a possibilidade de regularizar. Porque o que eu não quero, gente, assim, esse projeto, ele teve todo um trabalho, ele teve todo um estudo. Eu não cheguei simplesmente e falei, vamos pegar e vamos... Não. Tanto que, igual eu falei aqui no início, eu fiz questão de convidar todos os 18 pontos que nós conseguimos identificar no município. Todos receberam, foi encaminhado um ofício para que mandasse um representante. Infelizmente, não vieram todos aqui. E com certeza, são desses que não vieram que vai vir questionar alguma coisa depois. De falar, isso aqui eu não concordo. Eu acho que de quem está aqui, com toda certeza, pode trazer a ponderação. Lógico, também não vou estar restringindo os que não vieram. De repente, não tiveram oportunidade de vir, não sei, cada um tem sua justificativa. Porém, tem que ser dada uma atenção especial para quem se disponibilizou e vir aqui para ouvir o que a gente está propondo com esse projeto.
E essa regularização, depois, se vocês quiserem, eu vou dar uma lida rápida no que é de regularização para o ponto, o que é de regularização para o mototaxista, para o motoboy, para o motofrete. Né? E com relação ao veículo também, qual que seria a diferença de uma moto utilizada para motoboy, para motofrete e para mototáxi. Então, porque se a gente criar só a regra para o ponto, fica difícil para o município fiscalizar, porque o ponto pode simplesmente ter lá um administrador, um contador ou um advogado que vai lá, explica tudo bonitinho no papel, não, aqui está desse jeito. Aí você vai olhar, na realidade, o ponto não tem 10 pessoas, tem 12, tem 15, tem 20, tem gente sem habilitação. Facilita fiscalizar, mas você não consegue cortar, porque a pessoa pode estar na rua sem ter nenhum vínculo com aquele ponto. Está ali usando para o tráfico de drogas, igual a gente falou aqui no início, que é o que mais está acontecendo na cidade. Né? O que a gente quer, na verdade, é evitar que pessoas usem da profissão de vocês para praticar a criminalidade e criar, na verdade, um preconceito. Eu vou dar um exemplo que está acontecendo muito, a questão do Uber. Você pode ver que na semana passada mesmo eu estava assistindo uma reportagem naquele programa Balanço Geral da Record, estava falando lá de um crime que tinha sido praticado por um motorista de Uber. Aí o apresentador lá, o Mauro Tramonte, ele falou, gente, todo dia a gente escuta falar que um motorista de Uber praticou o crime tal, é o que a gente não vê no táxi. Mas é porque a profissão do táxi é regulamentada, o Uber não é. Claro que não é só o fato da regulamentação que vai inibir, mas você já dificulta. Você dificulta, porque a partir do momento que você entra no Uber, você não sabe se realmente é um profissional que está ali ou se é uma pessoa que está se fingindo de ser para praticar um crime. A mesma coisa é a moto. Você vê uma moto transitando pela rua, o cara está com 2 capacetes, você não sabe se realmente ele é um taxista ou não. Aí uma pessoa dá sinal, achando que é um mototaxista, o cara pode ver, não, é um potencial para assalto. Sei lá, um idoso, uma pessoa acabou de sair do banco, no início do mês, você sabe que a pessoa foi para receber o salário dele. Estou dando aqui um exemplo, só para clarear. A pessoa saiu, está vindo uma moto, a pessoa não vai saber. A gente sabe, eu morei em Belo Horizonte, 7 anos, quantas e quantas vezes eu via idoso dando sinal para ônibus, eu vou aumentar aqui para vocês verem o tamanho da dimensão, para ônibus, que às vezes era um ônibus particular, de um especial, e a pessoa achando que era um ônibus de linha, dava sinal. Então, por aí você vê essa dificuldade. Imagina sendo um mototáxi. A pessoa está com 2 capacetes ali, de longe a pessoa fala, deve ser um mototáxi, vou dar sinal. Às vezes até com a gente mesmo, quantas vezes não aconteceu? Aí, não sou mototáxi. E a pessoa, se for uma pessoa que estiver ali rondando para praticar um crime, é um prato cheio. E aí você vai ter identificado os pontos, você vai ter regularizado só os pontos, e como que vai ficar essa questão? Mas aí você vai deixar em aberto para cada ponto, que eu acho que não vai trazer esse parâmetro municipal. O que a gente quer... Mas qual o problema que você vê de regularizar o mototáxi? Qual o problema? Pode usar o microfone ali, que a reunião, como ela está sendo gravada, eu acho que seria importante. Só queria esclarecer qual que seria a dificuldade que você vê de regularizar o mototáxi. Em Sabará fica na rua. A partir do momento que você legalizar o motoqueiro, ele vai ser igual o taxista. Concorda comigo? Ele vai para a rua. No ponto ele tem a estrutura toda, no ponto que a gente vai e volta toda hora. Né? E se legalizando o ponto, o dono do ponto, ele vai ter responsabilidades também. Entendeu? Porque hoje não tem. Hoje ele coloca o motoqueiro lá para trabalhar e ele só tem benefício dessa pessoa. Entendeu? Você colocando regra para ele não vai ter todo esse benefício, ele vai ter obrigações também. Entendeu? Eu acho injusto jogar 50, 60, 70 pessoas na rua, para ficar na rua, debaixo de sol, debaixo de chuva. Mas por que jogar na rua? Porque em Sabará, o exemplo que eu sei, sim, Sabará não existe ponto igual Caeté, por exemplo. Lugares específicos. Mas aqui vai ter. Pois é, mas o mototaxista que for só feito como mototaxista, para onde que ele vai ficar? Ele pode ficar num ponto, como ele pode trabalhar. Mas aí que eu estou falando com você, ele vai para o ponto, a mesma coisa. É o que está na lei, está regulamentando os dois. Eu só não estou entendendo por quê. Eu não conheço a lei, entendeu?
O Edson, acho que é a favor do que eu estou falando. O João Carlos participou da outra reunião, ele entende mais o nosso serviço. Quem está aqui, eu acho que, você me desculpa, entende mais que você. Né? Não, entende mais. O dia a dia nosso. Você me desculpa, então o dia a dia nosso. Então, eu acho complicado, se você vai legalizar o ponto, e o motoqueiro vai poder trabalhar nesse ponto que foi legalizado, e aí o número de motos desse ponto vai subir, porque o dono do ponto, ele quer, no final do dia, ter dinheiro, quer arrecadar o dinheiro. Ele arrecada de cada um, que a gente chama de diário. Então, o que você quer dizer? Uai, colocar lei e regra para esse ponto existir, ué. Entendeu? Com o motoqueiro. Eu, por exemplo, tem regra. Bem, não sei, eu não conheço, eu conheço o meu serviço. Tem que ter os... Sim, claro. Eu queria pedir... Ô Sérgio, eu quero deixar bem claro que eu não sou dono de ponto, eu trabalho em sistema de cooperativa. Tá? Onde eu trabalho em sistema de cooperativa. Então, não tem benefício nenhum. O que eu ganho é o que eu trabalho o dia inteiro. Tá? Então, por isso que eu acho que... Eu queria fazer uma ponderação aqui, Cláudio, vocês estão totalmente certos, mas a gente não adianta a gente ficar debatendo coisas, que é o que o Edson falou. Acho que seria melhor, seja a partir de agora, ver quem que pode tirar o xerox para a gente aqui, da cópia do projeto, e passar para todos eles que estão aqui. Sim. Aí vocês olham, cada responsável aqui que está aqui, faz as suas ponderações e marcamos outra reunião de novo. Ó, gente, chegamos a esse ponto aqui e pronto, e definimos, né? Pois é, mas a gente vai pedir agora, vê lá, doutor Johnny, quem que, com a Nádia ou a Luri, quem que pode fazer essas cópias para a gente, e vocês já levam, e igual o Edson falou, senta em casa, olha direitinho, leia cada item das leis, e depois, vocês querendo mesmo, já podem procurar o Sérgio mesmo aqui, ele vai, coloca o número dele de coisa, vocês marcam outra reunião com ele de novo, eu participo também se precisar de mim, mas eu como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, no qual a Vossa Excelência também faz, e a gente faz as ponderações finais e jogamos o projeto para votação. Sim. O pessoal vai imprimir ali a cópia, vai entregar para cada um de vocês que está aqui. Porque se a gente criar uma regulamentação só para o ponto e não criar para o profissional, vai dificultar da mesma forma. Então, a gente acaba criando uma lei que não vai surtir efeito. Não é o que a gente quer. Então, vocês vão ver que no projeto original aqui, tem regras, por exemplo, para o número de mototaxista total na cidade. Isso a gente está para rever essa questão, não vejo problema nenhum quanto a isso. Então, assim, ela está, como é que eu vou dizer, está fechando as possibilidades na lei, do jeito que está aqui, de forma que você cria todas as regras possíveis para o ponto, para o profissional, para a moto que vai ser utilizada para cada um desses serviços, né, que é o mototáxi, motoboy e motofrete. Então, você cria regra para cada um desses. Porque se não criar regra para todo mundo, a gente sabe, eu trabalho com isso no dia a dia, né, da mesma forma que você trabalha com os profissionais, como você disse, eu trabalho com a lei no dia a dia, e eu sei que a função da gente, eu vou te dizer isso abertamente, a função, por exemplo, do advogado, é buscar as falhas na lei para defender o cliente. Da mesma forma, quando você cria uma regulamentação, a pessoa que quer exercer de forma irregular, ela não vai procurar amparo na lei, ela vai procurar o que o pessoal chama de brecha na lei para ela exercer. Ela vai falar assim, não, regularizou o ponto, mas não regularizou o profissional, e eu não estou vinculado a ponto nenhum, eu estou trabalhando na minha própria casa. Aí como que você vai fiscalizar essa pessoa que está trabalhando na própria casa? Não, quando eu falo regularizar o ponto, mas é regularizar o ponto com o motoqueiro que está lá dentro. Porque a partir do momento que você fala que o motoqueiro pode ir para qualquer lugar, vai ter ponto aí que vai ter um número enorme, porque o cara quer o bônus no final do dia de pegar isso o dinheiro também do cara. pode restringir, se for sugestões isso, suas. aí quando eu falo assim, eu cara, não quis colocar essa restrição, porque na hora que eu fiz o levantamento,
Eu identifiquei, por exemplo, na Pedra Branca, uns 4 pontos no mesmo quarteirão. Se eu criar essa regra e falar assim, não, só pode ter 1 ponto por bairro, eu tenho certeza que a grande maioria dos profissionais não ia concordar. Então, por isso que eu não quis colocar isso, a princípio. Mas se vier de uma sugestão dos próprios profissionais, para mim está tranquilo, não vejo problema nenhum. Porque se eu crio e falo assim, ó, igual você tem do táxi, você tem um táxi na mini rodoviária, tem outro aqui. Se você cria essas regras igual tem, eu sei que vai dificultar mais. Não era a minha intenção, entendeu? A intenção era, porque a nossa cidade, ela é uma cidade, vamos dizer assim, pequena e grande ao mesmo tempo. Em termos de população é pequena, mas em termos de territorialidade ela é grande. Né? Então, uma questão que o pessoal tinha sugerido, que eu também não quis colocar, seria com relação a valores do serviço. Por que eu não quis colocar aqui na lei? Fica a cargo do município se quiser regularizar nesse sentido. Porque como que eu vou delimitar um valor? Vamos supor, eu que moro lá na Penha, eu chego lá no ponto e falo assim, eu quero a mototáxi me levar lá na Penha. Aí você criou uma tabela, fala, não, para levar na Penha é R$20, vamos supor assim. Só que a Penha é muito grande. Aí na hora que chega lá perto da escola da Penha, eu viro pro mototáxi e falo assim, não, mas eu moro lá na Fazenda Cachoeira, o cara, pô, aí você me arrebenta, eu estou andando aqui 20 quilômetros, então isso é que eu acho que é difícil, porque é nesse sentido que eu falo, que a cidade nossa é pequena e grande ao mesmo tempo. Ah, me leva no Rancho Novo, você chega no Rancho Novo e pega uma estrada de terra e outra e vai. Isso dificulta. Então, essas questões eu não quis colocar na lei para não dificultar o trabalho de vocês. Se vier como sugestão suas, por mim, tudo bem. Além de outras questões. Mas essa questão, a gente regularizar o ponto e o mototaxista, eu acho que não tem como a gente abrir mão. Porque se a gente abrir mão de regularizar o mototaxista, a profissão vai ficar sem regulamentação do mesmo jeito. Agora você quer dizer assim, todo ponto tem regra. Ele já teve ponto. Aham. Só que a regra ela é obedecida desde quando o motoqueiro está levando vantagem. Sim. Meu ponto, por exemplo, o camarada chegou lá, tem vaga aí? Tem. Ele é separado da mulher, paga pensão, mora com outra família, paga R$500 de aluguel. Pronto, meia vaga para ele. Ele trabalhou 2 semanas, chegou para mim e falou assim, graças a Deus, essas 2 semanas eu consegui R$1.300. Já estava passando a perda. Ele me deu R$400 para resolver o problema. Eu falei, que bom, eu fico mais satisfeito que você. Beleza. O irmão se fichado lá, trabalhou 30 dias, não deu certo, ele tentou montar um ponto do lado, pegar meu passageiro. Como não deu certo, ele foi para o outro ponto. O que ele está fazendo? Ele está indo nos outros pontos, nos passageiros nossos, tentando pegar o comigo. Uhum. Quer dizer, enquanto estava bom para ele estava cumprindo a regra. E não é só ele, não são vários. Entendi. Entendeu? Você arruma aí 10 motoqueiros, 5 que se trabalhar. Quando está ruim, está bom, ele está lá. O que não precisa trabalhar, que paga tudo, ele fica lá. Fez R$30. Vai o horário que ele quer. Para quê? Aí telefone começa a tocar. Ah, espera um tiquinho, tem moto. Quantas vezes eu vim para o seu ponto, mano? E só corre aqui. Entendi. Aí depois que passa tudo, ele volta. Tranquilo, o que vai acontecer? Não. Tem a regra, tem. Ninguém trabalha sem essa camisa. Se não apresentar a carteira de habilitação, não trabalha. Se não tiver documento indígena, não trabalha. São regras. Agora o resto é com ele. Não é comigo. Entendi. E esse curso de mototáxi e motofrete, que alguns têm, a maioria de quem tem mototáxi não tem. Quando gasta tempo, gasta dinheiro. Sim. Entendeu? Então, isso aí também tem uma regra. Tem regra e no projeto tá essa exigência. Tem essa exigência. Sim. Todos os mototáxis, Sim. para ter esse curso de mototáxi e motofrete. Sim. E motoboy também, tem para os 3. Aí quando descrever isso aqui, é regra. Não, mas já tem. Por isso que eu não vou, porque já tem essas regras aqui. Sim. Não vamos tirar, não. Mas, e essas machinhas do TED? Tem. A pessoa, para ela receber o credenciamento, vamos dizer assim, né, que por meio de permissão, concessão ou credenciamento do município, o município vai exigir as regras. Então, a partir do momento, que aí vocês vão ter uma identificação, vocês vão ter um número de identificação como profissional. Volto ao meu exemplo.
Está tudo no projeto. Eu volto ao meu exemplo de profissão. Mas vai ser entregue. O pessoal deve estar imprimindo lá, não? Eles estão imprimindo ali, vai ser entregue. Só interrompendo um minuto aqui, Sérgio, são coisas que, é igual eu estou falando aqui, que senão assim, a gente fica aqui debatendo coisas que tudo está no projeto. Tudo que o senhor falou aí já está no projeto, entendeu? A partir que essa lei for aprovada e passar a ter valor, acabou. A partir daquela data, fez uma blitz, por exemplo, a polícia te pegou. Ah, você não tem o curso. Você vai ser autuado por isso. Entendeu? Sim. Não, e a gente sabe que tem muita pessoa que trabalha que não tem sequer habilitação. Sequer habilitação, que para mim é requisito assim, essencial, não é para a profissão, não, é para você conduzir o veículo. Isso é regra, não tem como. Então, quer dizer, não precisa de um ponto de mototáxi falar assim, não, para você trabalhar aqui você tem que ter habilitação. Pera aí, gente, isso é obrigação, você não tem que ter isso lá no ponto. Então, eu vejo ainda essa necessidade de regularizar os dois, o ponto e o profissional. A pessoa que exercer a profissão, nós fizemos curso, a pessoa que a moto vai ter que ser, tipo assim, para você exercer motoboy e mototáxi ou mototáxi, a moto só mototáxi e motoboy só com motoboy, porque na questão, eu vou em Belo Horizonte muito buscar peça, inclusive para João aqui, eu preciso da moto para trabalhar de mototáxi e motoboy também, a questão lá nos seus coisas lá estão o seguinte, a moto para trabalhar... Tem para os três. Tem. Não, por isso que eu estou te perguntando. Só questão de ordem. Para falar, vereador Nilton. Eu acho o seguinte, que já foi colocado o seguinte, olha, o material está sendo impresso para apreciação de vocês, tá? O Sérgio é advogado, o doutor Johnny, que é advogado da Casa Legislativa, o doutor Mauro está representando o Executivo, vocês podem ficar à vontade para vocês pesquisar sobre o projeto, anotar e vir com a sugestão. Então, as dúvidas de vocês, façam a leitura primeiro, para depois vocês virem colocar as dúvidas, que o projeto está em tramitação, cabe emenda. Mas eu acho que faz a leitura primeiro, senão nós não vamos ficar saindo daqui hoje. Nós não vamos sair daqui hoje. São muitas dúvidas. A gente já pode deixar, eu acho, para não ficar muito em aberto, porque se eu fizer isso também, a gente nunca vai conseguir fechar. Já define uma data. Vamos definir uma data para a próxima reunião. O pessoal já sai daqui com a cópia, cada um de vocês que está aqui já vai levar a cópia do projeto e já vem para essa próxima reunião. A partir da próxima reunião, com sugestão ou não, nós já vamos levar o projeto para votação. Porque se eu deixar aqui em aberto, falar assim, não, você leva para casa, lê, passa a sugestão. A pessoa não me manda, aí passa uma semana, não mandou a sugestão, passa 2, não mandou, ou um manda, o outro não. Então, eu acho que também a gente não pode deixar muito em aberto assim. Eu acho que a gente já define a data. Né? Eu acredito que a próxima semana, já na próxima segunda, mesmo horário, já deixa agendado aqui a próxima segunda, 10 horas. Então, quem está aqui já vai estar ciente dessa próxima reunião. No site da Câmara também, qualquer pessoa que não veio aqui para a reunião, vamos supor, às vezes vocês encontram na rua e falam, mas eu queria ver essa lei. No site da Câmara, você consegue, pelo número, né, que vocês vão levar a cópia, vai estar lá, projeto de lei número 004 de 2017. Qualquer pessoa consegue ter acesso lá. E qualquer outro ponto também que quiser vir aqui, só que nós não vamos começar do zero na próxima reunião, não. A oportunidade foi essa, de quem tiver interesse de vir, igual vocês se prontificarem estar aqui presente, e a partir da na próxima segunda, então, mesmo horário, nós vamos deixar aqui, vocês já podem vir com essa? Não, foi marcado para as 10. Fez 10, só demorou para começar porque não tinha ninguém. No início só tinham, acho que eram três pessoas aqui. Mas fica definido 10 horas. Na próxima segunda, 10 horas. Aí vocês já vão levar agora, o pessoal já está imprimindo ali. Sim. Eu já entreguei, gente, desse projeto de lei, eu já entreguei a cópia para a promotora de Caeté, para as 2 juízas, para o comandante da PM e para o delegado da cidade. Entreguei para que analisassem, que passassem qualquer sugestão. A juíza, inclusive, ficou de me dar resposta hoje, por ofício, né, das sugestões dela, se está dentro do que ela esperava ou não.
E aí vocês levam agora, que vai ser entregue, e na próxima segunda a gente já finaliza aqui com essas sugestões de vocês. Tá? Tranquilo, gente. Outra coisa também é um ponto, acho estratégico que tem que ter entre vocês, é porque eu sei que o Edson é regulamentado, acho que o Neném, acho que ele, tem umas pessoas que não. Que vocês, veio o prazo também, né, vereador Sérgio, para colocar, para a gente passar essa lei, passa a vigorar a partir de data tal, para vocês se adequarem, vocês e as pessoas que trabalham com vocês se adequarem dentro da lei. Por isso que eu... Então tem muita gente, igual para mim, no nosso ponto, sempre vai ser habilitado, que é obrigação. Sim. Porém, alguns que fizeram o curso saíram do mercado de emprego, eu acredito que de outros pontos também. Então o que acontece? Nós temos uma motoqueira que ainda não tem curso. Então, com isso agora, eu já vou chegar lá e falar para quem não tem, para já providenciar. Isso. Sim. E eu acho essa uma sugestão que os outros vocês façam isso com os companheiros deles, porque ele já vai ganhando tempo. E através e vocês vão levar cópias do projeto, fica até mais fácil para vocês mostrarem para ele. E depois você chega e fala, pode fazer para daqui, a lei começar a valer daqui 6 meses. Entendeu? Aí vai dar o prazo. Ninguém tem como reclamar, né, Edson? Não vai ter como reclamar. Entendeu? Tá de acordo com isso aí, gente? Isso. Tem que começar, né, gente? Acho que tem que começar, que já passou da hora. Eu sei que é um projeto que eu falei com o Sérgio muito polêmico, mas eu acho que quem quiser e precisa mesmo desse serviço, ele tem condições de se adequar a esse projeto. Sim, mas eu fiz muitas ponderações, eu por ter sido mototáxi, né, um dos primeiros também, com você, e eu falei com ele, inclusive, sobre cor de moto. Falei assim, acho que isso aqui, cor de moto, agora não funciona porque é muito complicado, o custo é muito alto, ainda mais na crise que a gente vive. Mas isso aí vai ser para daqui 2 anos ainda, uma coisa assim, até adequar tudo, ok? Está todo mundo de acordo, então? Certinho, Sérgio? Sim. Tem que ter uma Sim. Então fica definido, na próxima segunda, às 10 horas, aí, o pessoal já imprimiu lá, Dano, sabe? Eu queria que vocês aguardassem só um minutinho, porque a Nádia que a Nádia já foi imprimir ali a cópia para vocês. E aí, se alguém quiser anotar aí o meu telefone, meu e-mail, que pode me mandar a sugestão, seja por telefone ou por... Eu prefiro ler, tomar conhecimento, discutir com os companheiros lá e te procurar pessoalmente. Sim. Sim. Claro. Aham. Não, sem problema. A ideia é exatamente essa, é deixar tranquilo, igual eu falei, entreguei cópia para as autoridades do município que lidam com isso no dia a dia, exatamente com essa ideia. O capitão Yuri, por exemplo, me passou algumas sugestões, né, do que ele acha que deveria ser adicionado na lei. Ele já passou algumas sugestões. E aí a juíza vai me passar isso hoje, né? Ela já, na sexta-feira, ela já sinalizou que hoje ela iria me passar esse parecer dela. Então, o que a gente está querendo fazer aqui é de forma para dar uma regularizada total para todo mundo que trabalha, essa segurança, como eu falo, para vocês, para os profissionais e também para os passageiros, né? E é isso, fiquem abertos para qualquer sugestão. Aí na segunda já fica definido aqui, a gente não vai mandar ofício convidando vocês não, né? Não, até porque não dá tempo, se a gente mandar pelo correio, o correio não entrega a tempo. Aí já fica definido para essa próxima segunda. Mas a Nádia já foi imprimir a cópia lá, tá? No mais, eu agradeço a cada um de vocês que está aqui presente, pode ter certeza que toda sugestão vai ser bem-vinda, né? Eu não estou aqui para impor nada, a questão é essa, é dar esse respaldo para vocês. E isso é uma obrigação da Câmara, né? Trazer esse respaldo para as profissões e para a população em geral. Obrigado a todos, tenham todos um bom dia. Bom, gente, antes de eu finalizar aqui, o advogado da casa aqui, o Dr. Johnny,
ele vai dar uma palavrinha aí rapidinho. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor procurador-geral do município, excelentíssimo vereador Sérgio, vereador Nilo, senhores mototaxistas. Na verdade, na discussão que vocês estavam travando aqui, eu observando, não poderia deixar de me furtar de fazer um alerta. Na leitura dessa proposição, é interessante que vocês façam ela sobre os aspectos de regulamentação do município. Quantidade de moto, a forma de estruturação dos pontos concessionários, por quê? Cor da moto, enfim, esses aspectos. Porque os demais, a bem da verdade, eles fazem parte de uma composição de uma legislação federal, em que a gente não tem como alterar. Por exemplo, curso, uso de equipamento, capacete, etc. Isso está tudo dentro de uma regulamentação da legislação federal e de uma resolução do CONATRAN. Por exemplo, a exigência de fazer o curso não vai ser uma exigência da lei municipal, e já é, na verdade, uma exigência do CONATRAN. Para exercer a função de mototáxi, de motofrete ou motoboy, tem que ter habilitação, tem que fazer o curso, enfim, isso são regulamentações que estão lá na resolução. A lei municipal, por vez, ela traz em alguns dispositivos, melhor, o projeto de lei aqui debatido, ele traz, por vez, algumas transcrições dessas normas. Na verdade, ela não está criando, ela está, na verdade, facilitando, fazendo essa recomposição, retranscrição da legislação federal e da resolução do CONATRAN. Por isso, na verdade, eu deixo esse alerta para que vocês façam a leitura do projeto de lei sobre esses aspectos mais peculiares do dia a dia, e não questão de curso, etc., porque isso aí já é uma regulamentação para todos, exatamente. Só isso, presidente. Muito obrigado. Ok, gente. Obrigado, doutor, pelas ponderações. E para vocês também que vão estar com o projeto na mão, isso é uma coisa que vocês podem ter certeza, né, Edson, que vai gerar um pouquinho de polêmica, mas as pessoas que vão fazer as polêmicas é os que não querem andar certos, entendeu? Porque o projeto está sendo feito para todas as pessoas terem condições de serem mototaxistas credenciados, todos, independente de A, B ou C, branco ou preto, todos. Então, só eles queriam que vocês, se alguém fosse debater alguma coisa, vocês viram pela a lei está aí. Nós vamos cumprir. Se você não quiser, né, ele vai pagar pelo erro dele, ok? Então, no mais, obrigado a todos vocês e tenham um bom dia. Declaro encerrada essa reunião. Obrigado, doutor Mauro, pela presença aí.